No programa de hoje vamos conhecer a história de uma brasileira empreendedora e advogada. Doutora Tamires Farias abriu o escritório dela aqui em Portugal para tratar sobre assuntos de imigração e direito internacional. Além dessa jornada profissional que se mescla com a jornada pessoal dela, também vou querer saber quais foram os desafios de empreender em Terras de Cabral. Eu sou o Igor Cerqueira e vou te acompanhar no episódio de hoje aqui do Estrela do Atlântico. Tá preparado? Aperta os seus cintos e vamos lá! Coragem, força, garra e determinação são elementos que não puderam faltar na mala desse casal que a gente vai conhecer aqui hoje. Tamires e Patrick, que fundaram um escritório de advocacia focado no direito internacional e no direito imigratório. Qual foi a principal motivação, Tamires, para poder cruzar o Atlântico e em Terras de Cabral lançar um escritório que defende os imigrantes? Então, uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir aqui. São muitas histórias, muitos acontecimentos marcantes. O principal motivo que nos trouxe até aqui, acredito que, primeiro, eu tenho que dizer que o escritório de advocacia, Tamires Farias Advocacia Internacional, que leva meu nome, é um escritório de advocacia familiar, né? É formado por uma família. Surgiu de um contexto dos nossos sonhos familiares, não é? De fato, primeiramente, realizar projetos pessoais importantes de estudos e de posicionamento na carreira dos dois, para depois que a gente conseguisse realizar isso, né, pudéssemos encontrar um lugar seguro para nossa família, um ambiente que a gente pudesse criar nossos filhos com tranquilidade, como é a intenção da maioria das pessoas, né, dos brasileiros ou das pessoas que imigram. Às vezes começa com um objetivo pessoal e se torna um objetivo familiar. Então, a principal razão de hoje nós estarmos aqui é por essa razão. De fato, surgiu do nosso seio familiar, de planos de nós dois, né, o Patrick como meu marido, nós dois como um casal. E, Patrick, o porquê Portugal nesse planejamento? Eu acho que Portugal foi um país que, a princípio, né, esteve muito próximo dos nossos olhos, acredito que pela cultura, né, cultura relacional que tem com o Brasil, de a gente identificar aqui uma comunidade também brasileira muito próxima, de saber que o país tem muita segurança, que tem muita oportunidade, né, para quem está de fora. E também foi muito oportuno, acredito, para a nossa família, também para os nossos sonhos. E existe planos de ir além de Portugal? Tem algum outro país da Europa que já está na rota aí? Já me dá um spoiler disso. Com certeza, não é? Nossos planos, de fato, nunca se resumiram a Portugal. Sempre foi uma porta de entrada para a realização e, de fato, para o escritório pudesse escalar com o passar do tempo, com o passar da adaptação, né, aqui na Europa. Então, hoje, sim, o escritório já enxerga outros horizontes e, sim, estamos expandindo, além de Portugal, para a Espanha, né? Uau! Exatamente. Representando a nossa comunidade brasileira na Europa em geral, não é isso? Sim, sim. A Espanha é esse primeiro país, saindo agora de Portugal, mas nós já imaginamos vários escritórios em outros países, além da Espanha também. Claro. Empreender já é um desafio. Ele fica ainda dobrado quando é empreender e ser imigrante. Tamires, o que a imigração tirou de você antes de te dar alguma coisa? Com a imigração, né, o pensar em imigrar, nós temos várias coisas que passam na nossa mente. Primeiro, a coragem, né? Ter coragem de migrar, mas atrelada à coragem também tem o medo, que serve ali para mediar, para que a gente, de fato, não seja inconsequente. Temos que imaginar
o que pode acontecer, né? Que um plano que a gente traça pode dar certo, mas pode ser que por alguma coisa que não esteja no nosso controle, aquilo possa dar errado. Então, a imigração conseguiu me tirar. Sempre fui uma pessoa corajosa, eu me considero. Tanto que acho que essa coisa da coragem é uma coisa de quem é vocacionado para a advocacia tem que ter. Um advogado, no meu ponto de vista, geralmente, aquele que de fato consegue empreender e prosperar na área, ele tem que ter a coragem dentro dele. Porque nós atuamos contra estados, contra pessoas. Então, alguém tem que ter coragem. Às vezes, o nosso cliente não tem. E a gente precisa ter. Então, a imigração, ela tirou ainda mais o meu medo. Se eu já era uma pessoa corajosa, eu considero que hoje eu sou mais corajosa ainda. E nesse contexto de empreender, por vezes a gente tem que se dedicar a estudar por alguma área ou alguma coisa que seja até além do nosso operacional, por vezes abertura de empresa, talvez alguma área do direito que não é a área de formação e também precisa ali estar rodeado de outros colegas que dominam aquilo também para poder estar contemplada. Qual foi assim um ponto mais desafiador no sentido de que você teve que parar, estudar para melhorar, para ser também uma empreendedora? Estudar a área de administração, gestão de pessoas, porque sozinho nós temos limitações. Humanamente, nós temos as mesmas 24 horas do que todas as pessoas e temos limitações mesmo, não conseguimos fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, como advogada, eu, com a minha experiência que eu já tinha no Brasil, né, desde sempre, eu sempre soube que eu queria ser advogada assim que eu entrei na universidade. Eu busquei dentro da universidade sempre me expor e a ter experiências na advocacia e me expus a muitas situações que de fato me fizeram aprender. Então eu sabia quando é que eu podia errar e quando eu não podia errar. Então estudar sempre foi muito natural. Eu acho que eu nunca, não me recordo de algum caso, exceto aqueles que de fato a gente não quer pegar, porque por reservas mesmo pessoais, não me recordo do caso que como advogada, não tive que parar para estudar, para entregar o melhor. Isso que é nato também da advocacia. Então, mas por ter atuado em escritórios de advocacia no Brasil, de fato que eu atuei com contenciosos de massa, que são a defesa de grandes grupos econômicos, atuei tanto na área do lado de pessoas como de empresas. Atuar com o direito de imigração, quando eu olho para trás, estava na mesma linha de que eu já vinha, que eu já defendia, que era com relação aos direitos individuais, mas a atuação com o direito de imigração, o que não existe tanto no Brasil assim. A gente não faz direito de imigração na faculdade no Brasil, a gente não estuda em si a legislação de imigração brasileira, e aí, com o passar do tempo, chegando em Portugal e de fato sabendo o mercado que nós iríamos atuar, que é uma coisa que a gente já sabia desde o Brasil, com o que nós começaríamos a atuação, foi desafiador, não é? Estudar isso, que no Brasil nós não tínhamos esse acesso mais presente, mas isso foi desafiador e ao mesmo tempo fez todo sentido, porque tem a ver com tudo que já foi construído antes, né, na nossa carreira. Claro. Nem tudo são flores no caminho do empreendedor. Patrick, eu quero que você reflita comigo aí um momento que vem à sua mente que foi assim um desafio para vocês, ou um caso de um cliente que vocês passaram por isso e aprenderam também com essa situação, não é? Sim, eu acho que todos os dias, né, a gente passa pelo desafio, principalmente o desafio de conseguir conquistar a confiança, né, das pessoas que estão num país diferente, né, como Portugal, fora do Brasil. E eu acho que o escritório, nossa atuação, a segurança que a gente consegue passar para o cliente quando o cliente, às vezes, tem alguma dúvida se vai ser possível, se não vai ser possível, o tempo que vai demorar, para que, de fato, os planos que ele tem, né, possa
sair do papel, que possa dar certo. E a gente conseguir fazer isso de uma forma muito planejada, que não é uma tarefa fácil, é algo muito difícil, mas acredito que com planejamento e com uma organização a gente consegue tirar, né, esses planos do papel. Dos casos que nós temos aqui, dos casos que mais confirmaram que nós estamos no caminho certo aqui em Portugal, com o que nós fazemos hoje, foi um caso específico de um cliente de nacionalidade marroquina que nós tivemos no escritório, e que esse cliente de fato contratou um outro escritório de advocacia para fazer um processo judicial desses, de conseguir acelerar de alguma forma o processo na AIMA, né? De conseguir a entrevista dele, e que esse advogado anterior que fez o serviço dele não analisou da melhor forma o caso e ingressou com a ação no momento que não seria apropriado. E ele teve, de fato, depois da entrevista, uma negativa, um deferimento da AIMA. E a AIMA não estava de todo errada. E nós conseguimos ali dizer, né, de fato, se nós tivéssemos pego aquele caso desde o início, nós teríamos aguardado o momento oportuno para que ele não tivesse um prejuízo futuro por nossa causa. Mas nós conseguimos reverter a situação, conseguimos que ele conseguisse a autorização de residência aqui em Portugal, e conseguimos que a própria AIMA, o próprio órgão de imigração, nos enviasse uma resposta, né, depois de muito conversar presencialmente com a agente de imigração, conseguir a decisão judicial, que a própria pessoa que deu a decisão, que resistiu até presencialmente comigo, que não ia revoltar atrás da decisão, a própria enviou a decisão dizendo que estava revogando a sua própria decisão e que estava naquele momento emitindo um novo título de residência para aquela pessoa. Então, esse caso foi um caso que aconteceu há um tempo atrás, mas que foi um caso de sucesso do escritório, e que nós temos muito orgulho de falar sempre sobre esse caso, porque para qualquer pessoa, talvez, ou para outro advogado, aquilo seria praticamente um caso impossível, mas que nós conseguimos, com muito sucesso e suor, reverter a situação. E foi aí que nós, de fato, tivemos a certeza que estamos no caminho certo. É advogar com propósito, né? O que, Tamires, que fala alto ao seu coração, que contribui para a sua resiliência como uma profissional da área? Eu acho que minha história pessoal com o direito, porque a minha história pessoal com o direito é uma história bem específica. Então, eu tive um caso familiar de alguém que foi julgado injustamente, que por não ter tido acesso à justiça e bons advogados, sofreu um erro judiciário. Isso marcou muito a minha vida antes de ser advogada. E foi decidida a entender e a, de alguma maneira, tentar resolver essa situação um dia que eu escolhi fazer direito. Então, eu não advogo apenas para as pessoas que podem pagar altos honorários pelas horas imensas que nós trabalhamos, mas, de fato, para entregar justiça. E quando essa justiça ela se trata de uma justiça social, isso, de fato, mexe em um lugar muito específico, meu particularmente, e, de fato, isso faz parte das bases do nosso escritório, dos nossos valores, do nosso legado como profissionais. Então, a sua vivência pessoal, ela passa e contribui na sua trajetória profissional. Me conta um pouquinho mais sobre isso, do como isso transformou você e te apresentou essa nova área do direito. O direito de imigração, outro dia eu estava recentemente em Madrid, estava tendo lá um protesto sobre a imigração, e tinha um cartaz, né, que estava escrito lá que a imigração é um direito humano. E eu, quando lá atrás, no Brasil, quando eu entrei na universidade e quando eu de fato me especializei em direito do trabalho, eu sabia a quem eu ia defender. Mas por algumas razões e por questões mesmo financeiras, excelentes advogados atuam em grupos econômicos e têm medo de empreender. Então, atuei tanto do lado do empresário como do trabalhador, e eu aprendi que existem direitos que, de fato, são direitos humanos
E é nesse contexto de escolha de um direito humano, principalmente, que nos move, mas não só. Né? Porque, por exemplo, esse mesmo ser humano, que um dia pode ter sido vulnerável, ele pode ascender, ele pode batalhar, ele pode buscar os sonhos e realizar os sonhos dele. Um dia ele pode resolver empreender, e um dia essa pessoa pode se tornar um grande empresário, uma pessoa que, com o seu trabalho, faz diferença na sociedade. E é nesse sentido, e é esse o objetivo do nosso escritório. Empreender também é se lançar aos desafios. Tamires, partilha com a gente algum tropeço que você já teve na sua carreira profissional, que você aprendeu com isso e que você foi uma pessoa diferente depois desse acontecimento? Tem sim, alguns tropeços, né? Quem se expõe erra, e erra e aprende. Então, acho que um tropeço que eu tive foi, de fato, celebrar uma sociedade com alguém que não tinha os mesmos valores que eu, não tinha os mesmos valores que a minha família. Eu acho que aí é, de fato, um erro. Mas acho que nós aprendemos com isso e, de fato, agora, por isso que nós falamos dos nossos valores com tanta força, assim, com tanta intenção. É porque, de fato, isso é o fundamental. Hoje, o escritório, nós conversamos, né, não somos só apenas nós dois, mas hoje nós temos uma equipe de 9 pessoas. E nas nossas reuniões semanais, o que nós reforçamos constantemente é que as habilidades elas são treináveis, mas valores eles não. Os valores se aprendem e você decide, né? Então, nós hoje buscamos, para compor o nosso time, pessoas com valores semelhantes ao nosso, porque as habilidades, nós temos convicção que elas são treinadas, são treináveis. E tem algum momento dentro desse processo que você se sentiu mais solitária? Qual foi? Sim, teve um momento que eu me senti solitária quando, apesar de ter as minhas razões para defesas pessoais, eu não podia me defender para não prejudicar a carreira de outras pessoas. Por misericórdia. Nem sempre é fácil empreender, mas também é daí que a gente tira aquela vontade de seguir em frente e permanecer no caminho quando a gente muito acredita nele. Patrick, qual já foi o maior aprendizado que vocês tiveram até agora? Eu acho que, para mim, o maior aprendizado foi ter ressignificado, né? Minha atuação enquanto psicólogo e depois começar a atuar diretamente com Tamires, com minha esposa, e, e saber que a linha de estudo era um pouco diferente, né, da psicologia para o direito, mas de saber que também eu poderia colocar muito em prática também, muito daquilo que eu gosto muito, né, de gestão de pessoas, mais a parte comercial, mais a parte de gestão. E eu acredito que esse desafio, né, foi um desafio que foi aberto e foi me dado pela doutora Tamires a oportunidade. E estou aqui, né, enquanto sócio e enquanto marido também. Empreender em família é fácil, Tamires? Não é fácil. Mas aí todos os dias nós temos, né, nossa reunião semanal de alinhamento de equipe, todos os escritórios. Também temos as nossas reuniões de sócios, para que a gente possa tentar ao máximo separar as áreas da nossa vida. Não é fácil, mas é possível sim. Por vezes, a gente tem que abdicar de estar tempo com a família, de estar em momentos especiais, como aniversários, como nascimentos ou até mesmo partidas. E isso intensifica os desafios quando a gente está falando de um empreendedor imigrante. Também utilizamos esta razão para potencializar ainda mais o objetivo do Estrela do Atlântico, que é celebrar as nossas conquistas.
Por vezes a gente está tão focado no trabalho, tantos desafios, tantos leões para matar por dia, que por vezes a gente esquece de celebrar as pequenas conquistas que são de extrema importância para o reconhecimento do empreendedor e que também vai refletir no reconhecimento e valorização da nossa bandeira dos brasileiros em qualquer um dos países da Europa. A rede de apoio é fundamental para manter esse coração pulsando forte. E a gente também quer que esse espaço valorize isso. Por isso, Tamires, a gente tem uma mensagem especial que chegou aqui para você. Vamos conferir. Olá, saúdo a todos vocês. O meu nome é Verônica Farias. Tenho uma estreita relação com o escritório Tamires Farias Advocacia Internacional, por ser a mãe da Tamires. Moro aqui no Brasil e foi onde tudo começou. A empresa, ela abriu desde 2018 aqui no Brasil, com escritório, junto com uma outra amiga. Só que vindo a pandemia, ela precisou encerrar os seus trabalhos aqui no Brasil. E um ano depois da pandemia, mais ou menos, ela resolveu mudar de país. Imigrar, estudar em Portugal, fazer o seu mestrado na área que ela ama. E assim foi. Desde então, ao abrir seu escritório, o Tamires Farias Advocacia Internacional, tem crescido bastante, a empresa tem crescido, tem se reerguido novamente, não é? E acho que o maior diferencial do seu escritório é a atenção que ela dá a cada cliente, a cada processo. Cada cliente é único, cada processo é único. Sendo ela imigrante, creio que é o que deixa ela ter essa empatia com seus clientes que querem migrar para Portugal ou para outro país, e ela dá essa atenção especial por ter sentido na pele o que é ser um imigrante, né, aí em Portugal. E é isso. O escritório tem crescido muito, estou muito feliz. Como é que é, Tamires, receber uma homenagem assim, saber o quanto você é querida também pelos seus familiares? Eu fico muito feliz, né? Principalmente quando é de alguém da nossa família, né? Como quando os nossos pais nos legitimam, quando eles têm orgulho de nós, sinal que nós aprendemos, que nós estamos honrando-os. Então eu fico muito emocionada, né? Minha mãe falando, porque eu acho que é por aí. Não, de fato, desonrar a educação que a gente teve, não que isso seja a principal coisa na nossa vida, mas isso nos reafirma que nós estamos no caminho certo. Ela merece todos os méritos, é uma pessoa muito dedicada e se tem uma curiosidade aqui no Brasil, nós soubemos recentemente que um cliente que ela esteve cuidando do processo, depois de ter sido abandonado pelo seu advogado aqui no Brasil, dizendo que o processo não tinha mais jeito, e a Tamires pegou esse cliente e sentou e estudou o processo durante dias e dias e entrou com um recurso. Isso eu creio que há 3 ou 4 anos atrás, e agora no momento nós tivemos a notícia de que o antigo advogado que havia abandonado o caso do cliente, seu cliente, voltou a ligar para esse cliente porque o seu processo tinha dado andamento, que o juiz tinha acatado o recurso, e a pessoa que tinha feito esse recurso não tinha sido ele, e sim a doutora Tamires, mas ele queria, infelizmente, os méritos, né? E o cliente foi até o seu advogado antigo, conversou, e infelizmente esse advogado queria cobrar um valor da causa muito exorbitante, em algo que não foi ele que trabalhou. Simplesmente ele havia abandonado o caso do cliente. Se não fosse a Tamires, teria tudo perdido. E aí o cliente liga para a Tamires, colocando ela a par do que estava acontecendo. Tamires imediatamente ligou para esse advogado e disse a ele que não ia admitir que ele fizesse isso, porque ele havia abandonado o caso, que ela não ia querer nada do cliente, mesmo tendo direito, ela abria mão.
mas que também não ia permitir que ele cobrasse um valor tão alto pelo que o cliente iria receber do Estado. Então, assim, estou muito feliz. Não tenho palavras para descrever a minha emoção. Fico emocionada em falar sobre a minha filha, uma pessoa que se supera a cada dia, uma mulher de superação, mãe, esposa, empreendedora. Parabéns. Que Deus te abençoe. Eu não ia falar isso, mas esse caso que a minha mãe acabou de falar é o caso dessa pessoa da minha família, que marcou a minha história, que marcou a minha vida. Eu jamais imaginava que dá tempo, algum dia, eu atuar nesse caso. Mas eu creio muito em Deus, em quem quiser acreditar no universo, que às vezes as pessoas são movidas anos antes de fato do desfecho da sua história, para um dia você ser ajudado. Então, esse caso específico foi o caso que me já nasci com isso, eu creio, mas que me impulsionou e me deu essa vontade de ser advogada, e que se confirmou mais uma vez quando eu pude, de alguma maneira, ajudar nesse caso, que era essa pessoa da minha família que eu falei. É motivo de orgulho, né, Patrick? Com certeza. Para mim, eu vejo minha sogra, que é uma pessoa muito, muito forte, né? Acho que também eles também teve muita essa garra dela também. Ver ela falando tudo isso e saber que foi a principal pessoa que teve com a gente, que acompanhou a gente, né, nesse processo de a gente ter vindo para Portugal, que acreditou e depositou muita confiança e também, né, muita credibilidade. Ver hoje nós participarmos, né, de um prêmio e ter a presença dela, para nós também é algo muito, muito importante. Claro, e vamos a esse tópico, porque como foi na sua casa receber a nomeação ao Grande Estrela do Atlântico? Então, minha mãe, ela é suspeita, né? Ela ficou muito feliz, né? Nós todos estamos felizes com isso. De fato, nós queremos muito ganhar, como todos, que de fato estão concorrendo ao prêmio. Mas confesso que para nós, se nós ganharmos, ele vai ter um gosto diferente. Ele de fato irá marcar uma trajetória de muito trabalho, de muito empenho, sofrimentos também, mas de muitas vitórias. E sim, nós queremos ganhar o prêmio porque ele simboliza bastante para nós. Eu não imaginava que estaria aqui falando essa história toda no podcast, que ia receber essa homenagem da minha mãe, que estaria aqui, que estaria concorrendo ao prêmio. Mas se nós ganharmos, nós ficaremos muito felizes, e que quem de fato acreditar no nosso trabalho, de fato gostar da nossa história e puder votar no escritório, nós ficaremos muito felizes em ganhar o prêmio, com certeza. Claro. A Tamires concorre, né, na categoria de apoio jurídico, e a decisão será tomada e anunciada no dia 1º de março de 2026, numa cerimônia de gala que vai acontecer no Teatro Sá da Bandeira, no centro do Porto. Você aí de casa pode ajudar a doutora Tamires a ganhar o prêmio, se você estiver assistindo esse episódio ainda antes de ter acontecido a grande noite de gala. Portanto, Tamires e Patrick, vocês vão ter 1 minuto para poder pedir ao pessoal que está de casa o voto, porque é isso que faz descobrirmos quem vai ser o vencedor. Então já olha para este troféu, se imagina com ele em mãos e manda sua mensagem. Como eu disse, o Prêmio Estrela do Atlântico é muito importante para nós. Ele irá marcar a nossa trajetória de muita luta, muito esforço, muito empenho para defender os nossos clientes e as pessoas que querem vir para Portugal, que querem empreender e têm suas histórias particulares. A nossa história é uma história também pessoal, ela não é apenas profissional, é uma história de pessoas e de uma família que de fato veio para Portugal para investir aqui, estudar aqui, que são sonhos de outras famílias também. Então, se você de fato se sentir inclinado a votar em nós agradecemos muito pelo seu voto, mas nós contamos com o seu voto porque nós queremos sim ganhar esse prêmio. Ele simboliza muito para nós e será muito importante essa premiação.
Bem, boa sorte, Tamires. Quero aproveitar esse momento aqui para um ritual especial que a gente tem, que é a entrega da nomeação. Já temos em mãos a carta de nomeação, junto com um presente especial, um espumante francês escolhido pelo nosso sommelier, o Linaldo Oliveira. Espero que vocês recebam com muito carinho para poder celebrar em família e em equipe essa nomeação. Eu agradeço muito pela nomeação ao prêmio, agradeço muito. Nós agradecemos enquanto escritório esse prêmio, essa nomeação, não é? Por mais que nós queremos ganhar, mas se nós não ganharmos, só de termos sido nomeados já é muito importante para nós recebemos isso com muita gratidão e queremos sim ganhar esse prêmio, queremos sim fazer jus ainda mais a essa nomeação. Então, agradeço muito ao Igor e a todos que fazem o Prêmio Estrela do Atlântico pela nomeação ao prêmio. Claro. Para todos que indicaram. Eu desejo boa sorte a vocês e convido você que está assistindo a gente de casa a maratonar o conteúdo aqui no canal e conhecer outras histórias aqui pelo nosso Estrela do Atlântico. Diretamente dos estudos da nossa mente mestre, reafirmo que o nosso objetivo é aumentar ainda mais essa rede de apoio e colaboração, valorizando a nossa comunidade aqui na Europa. Quem sabe não é você que vai estar sentado nesse sofá comigo na próxima edição. Eu te espero no próximo episódio para conhecer mais histórias inspiradoras. Até lá, tchau!